Então, boa noite. Nesta live vamos falar sobre os segredos que os deuses ensinaram e como isso modificou toda a civilização egípcia. Vamos falar sobre histórias e experiências místicas que demonstram claramente que a mente pode ter contato com outras mentes e seres inteligentes no universo. Vamos falar sobre segredos que desenvolvi com meus mestres e que marcaram uma jornada que pode ser a sua jornada. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje, dia 13 de junho de 2021. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Agher. Eu sou Raquel Godoy. Eu sou Jorge Agher e eu acho que devem estar todos felizes hoje, não? Pós-dia dos namorados, Pós-dia dos namorados, pós aquele momento sublime de encontro, de amor, de paixão, que espero que seja muito mais do que isso. No dia de amanhã. Muito bem. Então, hoje vamos falar sobre segredos? Hoje temos muitas coisas interessantes que eu acho que vocês vão gostar. E tudo isso começa, digamos, vou fazer a história do início, tá? Quando eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás, eu tinha começado a estudar com meu mestre, Rabbi Mendel Ben Shmuel, que também é conhecido como Rambash. Rabbi Mendel Ben Shmuel. Nessa época, el día 13 de outubro de 72, alguma coisa? Não, pode falar. Tudo bem? Aconteceu uma tragédia no Uruguai. Não foi bem no Uruguai, mas afetou o Uruguai. Aconteceu que um time de rugby uruguaio caiu nos Andes, tá? E se les deu como perdidos. Em princípio, se les deu como mortos, mas a aviação foi na procura deles. Aqui estão eles, alguns deles depois que foram encontrados. E nessa época, muitos integrantes das famílias consultavam com meu mestre sobre a possibilidade deles estarem vivos em algum local. E ele sempre esteve afirmando que sim, que tinha certeza de que a maioria estava viva. Tá? E, claro, aí começaram as búsquedas até que, digamos, na rota que se presumia que eles estavam, se fez toda uma búsqueda e o exército, a aviação, não achou nada. Então, por isso, nesse período, que eu acho que foi uns 20 dias depois, alguns familiares de vários deles decidiram alugar um avião e ir a procurar seus filhos e amigos. Então, consultaram o mestre para tentar localizar o local real da caída. Tá? Isso foi muito interessante. E, como sempre, eu estava metido no meio de tudo isso. Sabe como é que é, não? Secretário permanente. E aí me lembro que no escritório do mestre colocaram um mapa, um escritório grande, colocaram um mapa dos Andes em cima do escritório. E ele perguntou: qual de vocês sente que eles estão vivos? Então a mãe de um deles disse: eu tenho certeza que meu filho está vivo. Bom, então o mestre pediu um pó de talco. Claro que eu fui procurar um pó de talco. Passamos na mão da mulher e depois passamos em cima do mapa para que ficasse bem simplesinho, assim, não tapava as imagens. Tá? Mas aí ele pediu à mulher botar o dedo à frente, estava todo com talco, né? Ele pegou a mão da mulher e ficou se concentrando. Tá? Ele pegou a mão e vai levando a mão. Até que chegou um momento que ele disse: aqui. Aí se fez um círculo ao redor do dedo dessa mãe maravilhosa e começaram a ir a esse lugar. Claro que 4 dias depois aconteceu que dos que tinha caído apareceu e conseguiu se fazer o resgate
nessa zona, porque na zona que eles desciam estavam muito distantes, digamos, eles saíram da rota. E a zona que o mestre tinha marcado estava muito perto disso e é o que estavam procurando. Tá? Então, Tá, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? A gente não ia falar sobre os segredos dos deuses egípcios? sim, mas tá, deixa eu Qual é a chegar lá. conexão aí da... Nós vamos chegar. Se você se espera um pouquinho, nós vamos chegar. Vamos esperar, né, gente? O que eu vou fazer? Não tem outra escolha? Bom, tá bom. Eu decidi falar sobre um dos segredos mais importantes do Antigo Egito. E estou contando como foi que eu comecei a perceber que a mente pode ir muito mais longe do que se nos diz, do que a psicologia nos coloca como uma verdade absoluta e científica. Então foi meu primeiro contato com esse tipo de experiência paranormal, tá? Apesar de que eu já tinha visto coisas com meu mestre que era interessante, mas isso, pá, achar o local e muito mais que isso. Nessa história, digamos, dos Andes, eu pude perceber que se podia saber se uma pessoa está viva ou está morta. E mais do que isso também, eles tinham descrevido o local da caída em detalhes, como estava o avião, e muito mais ainda, o que eles comiam. Muito antes de serem encontrados. Então, entendam, a mente não está presa dentro de nossa caixinha. Por mais que nos queiram convencer disso. A caixinha que quer dizer é o cérebro. O cérebro, o corpo. Não? Porque a mente se conecta com tudo. Não? No que, em teoria, a psicologia nos coloca como um indivíduo. E nosso pensamento fechado, nosso corpicho. Tá? Como se nada pudesse nos atingir, como se o pensamento de outras pessoas não nos tocasse, nem nos afetasse, como se nós fôssemos, digamos, totalmente isolados do que nos rodeia. O grande erro de nossa ciência, entre aspas, porque não se pode dizer que a ciência pode dizer isso com certeza absoluta. Todo o que vem de fora, assim como esse fenômeno, é parapsicológico, está fora da mente. Como fora da mente? Se estivesse fora da mente, então a mente pode estar fora do corpo também. Então é muita ignorância que não vou discutir agora porque não é o tema da nossa charla. Mas passou um ano no qual eu fiquei estudando, fazendo práticas, e nós, em um grupo que estávamos estudando isso, passamos por um teste que o Rabi solicitou. Tá? Nessa época, tem que entender, não existia nenhum catálogo de experiências paranormais que definisse isso. Foi, digamos, a partir dos anos 80 que começaram a definir esse tipo de coisas, porque sempre os cientistas querem definir, não? Isto é tal coisa, isto é tal outra, mas em realidade estamos falando de um contexto muito mais amplo. Visão à distância, como se diz hoje, percepção de lo que estava acontecendo, tá? Avaliação de tempo e espaço. Não é um fenômeno que pode ser descrito em um término parapsicológico. É muito mais, mas sempre a ciência tem que comprimir isso para deixá-lo menor. Tá? E só algumas pessoas. Mas, para contradizer alguns conceitos, depois desse ano, que eu tinha já 19 anos, o mestre solicitou, como digo, um grupo que estudávamos ampliação da consciência, que viésemos com o olho de nossa mente onde ele tinha estado na semana anterior, que tinha ido a Buenos Aires, nós estávamos em Montevideo, e para isso nos deu 2 dados, dia e hora. Que é onde ele tinha estado e o que ele estava fazendo. Bom, nos deu 3 dias para meditar, tá? E depois apresentar nossa visão por escrito, que às vezes as visões podiam ser feitas por desenho, imagem, etc. Mas desse grupo, eu e Rosário Duto,
que hoje conhecida como a vidente talvez mais importante que existe no Uruguai, em Montevideo, falamos o local que ele estava e o que ele estava procurando. Exatamente. Então aí, pá, consegui. Um ano de estudo, tá? E práticas. 3 dias de meditações para conseguir um resultado. Claro que naquela época não tinha um treinamento constante. Estávamos estudando uma infinidade de coisas. E claro que depois de 50 anos em um consultório onde esse tipo de pergunta é muito comum, o treinamento melhora. Muito. Então, me lembro de um caso, vou falar um pouquinho, um casinho só, tá? Não quero atrapalhar muito O tema da aula. o tema da aula, assim, é assim, é um pouco divertido e trágico, tá? Me lembro que era uma mulher de um embaixador, não importa de que país, tá? Que veio me consultar, assim, toda arrumada, falava várias línguas. Aquele tipo de mulher que usava aqueles penteados, lembra que se passava spray e ficava o cabelo arrumado, assim, toda maquiada. Assim. Então, me perguntou pelo marido, que ela estava ligando para ele, se ele estava numa embaixada no Oriente, Medio Oriente, mas não estava, porque ele ligava e não atendia. Né? Então, ficou uma dúvida assim, ancestral. Aí, tá, eu me concentro assim, foi muito espontâneo, né? Porque uno não fica pensando muito nessas coisas. Quando você pensa com controle, quando controla, bloqueia. Então, aí eu vi um apartamento, mais ou menos descrevi o edifício, os móveis que tinha dentro, assim, né? Porque tinha outra mulher lá, que eu também descrevi um pouco assim. Aí a mulher parou de falar, se levantou e se foi embora. Digo, pô, devo ter dito alguma coisa horrível. Alguma estupidez. Alguma estupidez, sim. Todo é possível, ninguém é perfeito, não? Mas aí, no outro dia, me enterei que ela chegou em casa, ligou por telefone para uma secretária que ele tinha tido na Alemanha, quando ele estava fazendo seu trabalho na Alemanha, e quem atendeu? Atendeu o maridão. Então, sem dar-me conta, sem botar censura, o que eu fiz? Separei o matrimônio. Tá? Que já tinha seus problemas. Com o tempo, claro, em princípio eu fiquei com uma culpicha, depois isso passou. Mas estou dando a entender que o fenômeno existe, é possível de ser vivenciado. Teve outras consultas, me lembro uma mulher que consultou por onde estava o gatinho dela, que tinha fugido. Então. Também outra situação complicada, porque eu vi o gatinho morto, né? E aí eu digo, não, está morto. Quem pegou e está cuidando. Mas aí que está. Todo isso vocês podem comprovar. A maioria das coisas podem ser comprovadas. Bom, mas por isso e por outras coisas, eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer pessoa pode viajar à distância e no tempo, desde que faça um treinamento adequado, que nós não estamos acostumados a fazer, né? Bom, aí que está. Isso é para mim, isso é uma verdade absoluta. Tá? Eu não tenho dúvida também de que isso é uma questão de treinamento. E não tenho dúvida que é uma coisa que qualquer pessoa, como tu dizes, não precisa ser um paranormal. Olha o que se coloca: paranormal, um parapsicólogo, um médium, um vidente, como se fossem pessoas únicas, desclassificadas da humanidade. Estão fora do código genético humano. Não são pessoas normais. Parem com isso. Tá? Agora, vou contar para vocês uma das histórias que vai entrar em um tema mais aprofundado. É decir, o fenômeno já sabemos que existe. Eu não estou discutindo isso nem analisando isso porque eu vivencio. Então,
não vou discutir com um parapsicólogo, um estudante ou alguém, isso é ou não é, pode ser isto, pode ser evidência, pode ser outra. Não interessa o que querem classificar, interessa que o fenômeno da expansão da mente acontece. Isso é o que importa. Então, vou contar umas histórias da tradição, não é das mais antigas, mas nos leva direto ao tema de hoje. Tá? E foi também meu mestre Rambash que me contou uma história da tradição de Tao Te. Tao Te é aquele que traz a paz de Ta. Visir da quinta dinastia, tá? Vamos lembrar isso. Naquela época, na quinta dinastia, que nós já falamos quando falamos de Ra, os mistérios do deus Ra. Naquela época, na quinta dinastia, se viviam fortes conflitos econômicos e sociais no Antigo Egito. Por isso, muito preocupado, o faraó Tanqueres, do ano 2380 a.C., mais ou menos, fíjense, não é pouco tempo. Chama-se o vizir, digamos, o primeiro-ministro, Tao Te, naquela época, que ele durou muito tempo. E pede a ele para encontrar soluções para o reinado. Tá? Nessa época, o Egito precisava se manter em paz, se manter estável, e para isso era necessário que o aumento das canalizações do Nilo, com técnicas aprimoradas de irrigação e cuidado para melhor fazer crescer a produção. Era fundamental para não ter problemas de fome, de miséria. Sim. E Tao Te procurou os melhores especialistas na área de engenharia de canalizações, terra e plantios. E se dá conta que precisava melhorar e superar os conhecimentos que já tinham a esse respeito até esse momento, porque não estavam conseguindo aumentar as produções. Por isso, decide procurar o hierofante do templo de Ra, tá? Para se aconselhar. Esse homem era um sábio poderoso e tinha conhecimentos em todas as áreas, e se diz que não existiam segredos para ele. Esse grande hierofante se chamava Abmerirá. Esse aí. E que lo recibe en el templo de Akenra. Ese es uno de los templos solares. El templo de Akenra no se sabe exactamente dónde era. Como, no se sabe más o menos dónde era, pero no se consiguió localizar. A arquitetura dele é bem diferente dos... Los templos de Ra eran totalmente diferentes de los templos de las épocas posteriores. Entonces, Abmerira leva Tao Te, uma câmara secreta que existia embaixo do piramidão. Aí vocês podem ver um piramidão. Então, vamos imaginar que embaixo desse piramidão, obelisco, tinha essa câmara secreta. Toda feita em pedra preta. E nesse lugar, depois que se fechava a porta desse pequeno cubículo, digamos assim, entrava só um raio de luz que ia dar aqui, no centro, no olho da mente. Tá? Então, pediu para ele se sentar em um pequeno banquinho que existia nesse lugar, que era só para esse tipo de prática. E que dava bem, não? Bem ali, pinhar, vamos dizer assim. E antes de sair, Abmerirá diz para Tao Te: te une à consciência de Ra e procura todo o saber que precisas, e ele te guiará até teus mestres. Mas quando escutar o som do sino, deves voltar ou te perderás para sempre. E você dirá: existiam sinos naquela época? Existiam unos sinos de forma de bronce de forma de pirámide, de triângulo piramidal, que se tocaba. Y por lo que sabemos, Tao Te era un alto ejecutivo, digamos así, mas su relación con el hierofante Abmerirá tinha se aprofundado no correr dos anos e ele tinha aprendido a meditar, a entrar em estados alterados de consciência. E nesses locais também tinham incênsios, óleos, que ajudavam nos transes místicos, e lá de fora do santo, digamos assim,
poderia-se sentir o ritmo, os tambores e os cânticos louvando o Deus Ra, que também ajudavam a esses estados alterados. Depois de relaxar, então, a mente está, ele sente o leve calor que entra aqui na luz entre os olhos e viaja através dela até a sua fonte. Então você dirá, a luz vem, mas ele pode ir também. A luz de uma vela pode nos ver, pero também la podemos sentir, nós podemos ir e ela pode vir. E isso é importante, quem medita sabe que a vela pode vir, o fogo pode vir a nós. Então, ele viaja através da fonte da luz e entra bem no centro do sol. Isso é importante que escutem. Onde não existe matéria nenhuma. Sente a sensação de seu corpo queimar e a mente se dispersa por momentos. Então, você sabe que ele fica... E as formigas o levam dentro da pirâmide que era seu ninho, tá? E o conduzem até a presença da rainha, com a qual ele consegue se comunicar, com uma espécie de telepatia, digamos assim. Então, ela, através da mente, ele percebe a ideia de que ela já conhecia outros humanos com interesses por conhecimentos que ela tinha recebido sobre tecnologias de construção, aos quais ensinamos a entender ela. E continuaremos fazendo isso com aqueles que consigam voar na luz de Ra. Tá? A reina entende a procura de Tautep e decide ensinar muitas coisas sobre a terra. Como conservar a umidade nos canais, como melhorar a terra, como plantar árvores frutíferas para que produzcam mais e assim por diante. Enquanto ele o ensinava e ele via tudo o que aprendia, como se fosse um filme, digamos assim, mas tudo ficava dentro de sua mente. Até que por um momento ele sente uma vibração de um sino e a rainha, sabendo o que era, se despide dele. Ela sabia já, então. Esse negócio Como é que funcionava. Esse vai bem, essa viagem vai bem, bom, vai despegar o avião na pista tal. Aí o cara está voltando. Atenção, senhores passageiros. É isso aí, chegou o sino, chegou a tua hora. Num pestanejar, assim, em segundos, se diz que ele retornou ao lugar onde ele estava, um estado alterado ainda, percebe que o corpo dele está formigando. E, em realidade, tinha transposto distâncias enormes, em instantes. Tá? E voltou com esses conhecimentos. Tu acha que essa forma desse templo e desse obelisco tinha alguma função para ajudar com essa conexão, digamos, astral? Eu não tenho dúvida desses antigos templos tinham esse e outros segredos. Que podemos falar talvez em outras lives. Sim, tá? Senão nós vamos sair um pouco do tema, mas eu acho que é bem interessante isso. E realmente era o que ajudou a canalizar, digamos, o foco de que levar a consciência ao Sol, tá? A Mun-Ra, tá? O culto detrás do Sol, da imagem física do Sol. Mas vamos dar um exemplo simples de algumas coisas que a rainha ensinou. Tá? E primeiro ela falou sobre como plantar e cuidar da árvore que dá o fruto do Deus Ra. Tá? Que outras vezes eu falei, pero por cima, nunca aprofundei de onde vinha essa história e como é que é. Que é o Esrock. É o Esrock, mas nós vamos conhecer assim, algo muito parecido, que seria o limão siciliano. O limão siciliano é a fruta do sol, é o fruto do sol. Tá? Apesar de que aquele limão deles era, o limoeiro era um pouco diferente, e depois vamos ver como e por quê. Em realidade, para os egípcios tinha muitas funções, servia para muitas coisas de cura, digamos assim.
a casca também guarda muitos segredos que estimulam a conexão com os deuses. E as dicas dadas ao Tao Te foram justamente para plantar. É interessante aí, se vocês verem a imagem, em linhas leste-oeste, mas na imagem vão ver a figura, não, anterior. Isso. Vão ver a figura do limão que se divide em 6 partes. Tá? Isso é muito importante. Eu fiz uns desenhos aí que vão ver 2 círculos com pequenas linhas que parecem o símbolo da Mercedes-Benz dentro. Mas aí está um dos grandes segredos que esta rainha ensinou a Tao Te. Ela deu a entender que a parte de cima da árvore tem que ter, digamos, seus galhos abertos. Tem que ser 3 galhos abertos. Nessa forma desse triângulo, digamos assim. E embaixo, na terra, temos que ver o outro triângulo invertido. Al revés desse. Está assim, depois embaixo está al revés. Para que quando o sol passe, ele ilumine tanto os galhos como as raízes. Porque para ela é importante que a terra recebesse a luz do sol também. Tá? Então agora vamos ver essa outra imagem. E o que ela diz? Que embaixo tem que fazer um desenho igual ao das Mercedes-Benz. As raízes de cima não tive como fazer o desenho como poderia ter sido no Egito. Não sou tão bom desenhista com isso. Eu peguei uma imagem aí e tentei botar pelo menos a parte de baixo. A parte de cima deviam ser 3 galhos que esta rainha deu a entender que tinham que ter ângulos de 52 graus, igual que a pirâmide na qual ela estava morando. Tá? Então, e embaixo, o inverso. As raízes têm que ter pequenos fossos nesses lugares, como esse símbolo da Mercedes, de uns 5 a 10 centímetros de profundidade, onde se iba botando, digamos, folhas secas, todo o que ajudasse os nutrientes. Muito bem. Então, era 3 e 3. Pero fíjense bem o limão como tem a figura, não? Dentro dessa representação, o 3 e o 3. Então, eu sempre achei muito interessante isso, porque estamos falando de uma sociedade eminentemente agrícola. Nós talvez não tenhamos hoje tantos problemas de alimentação como se tinha naquela época. E o limão era muito importante para esse processo de desenvolvimento místico e de cura. Tinha mais de 300 enfermedades que se tratavam com limão. Era um monte de coisas. Então, claro que outro segredo foi dado, que era uma simbiose dessa planta com um cactus do deserto, porque tu não tem como regar isso facilmente. Então, eles pegaram um cactus do deserto, que tem raízes extremamente profundas, e o colocaram do lado da árvore, para que o cactus trouxesse água das profundezas da terra e mantivesse uma umidade. Com o tempo, com passados dezenas, talvez centenas de anos, se criou uma simbiose entre a árvore, digamos assim, e o cactus. E isso que chegou depois, mais à frente, a produzir um fruto parecido com o lesroco, tá? Que hoje acho que não existe mais aquele fruto. Então, outro problema importante que foi trazido à Terra pelos conhecimentos adquiridos por Tao Te tratava sobre os conhecimentos de canais de irrigação. E posso dizer que nessa época ensinaram como manter os canais úmidos, tá? Porque se tu abres uma fossa na terra, botas água em um deserto, essa água se evapora rapidamente. Então, precisamos dar um método para que a água não se evapore. E aí se diz, nessa história, que ela ensinou a colocar certas flores de plantas. E se fala da flor de algodão.
que ela retinha umidade, retinha água e depois preservava a umidade para que o líquido se mantivesse e pudesse se espalhar e aí a terra estivesse mais irrigada. Bom, essa seria alguma das coisas. Mas são coisas interessantes, porque estamos falando de uma tecnologia de agricultura que depois ajudou a melhorar a fome. Né? E outras coisas, não? Como falamos, a rainha falou de que também tinha ajudado outras pessoas a definir questões sobre construção. Tá? Então, vamos ver aquele filminho que eu observem. Agora estão vendo o Nilo, tá? Pero depois do Nilo vamos ver imagens do que poderia ter sido alguma cidade no Antigo Egito. Observem o design dos templos e dos palácios, principalmente. Claro que eu queria mostrar mais, mas não tem mais imagens. Tá? O que eu queria mostrar que esse choque entre o design, tá, dos grandes edifícios, tá, e as casas da população normal. Agora. A impressão que a gente tem pelo menos quando a gente visitou o Egito e observa os templos, a sua arquitetura, etc., é que aquilo não é terrestre. Fora do tempo? Não pode ser, não pode ser. Se for pensar quanto tempo atrás aquilo foi construído, não. Então, a ideia de que teve uma tecnologia fantástica se suma à ideia de um design fantástico. Sim. Que não é humano. Tá? Lo vamos a encontrar em diversos lugares no mundo. Por quê? Porque tinha extraterrestres em todos os lugares no mundo ou porque algumas pessoas recebiam conhecimentos e tecnologias. Sim, não necessariamente os extraterrestres tiveram que ter estado aqui no planeta, mas eles podem ter transmitido. Extraterrestres vieram. Sim. Prepararam pessoas iniciadas para ter uma mente mais aberta. Não só prepararam, nos deixaram a nós com essa conexão. Tá? E isso é uma coisa que não pode aprofundar mais, muito mais, em outra live. Como despertar essa conexão, que é algo que nós vamos fazer também nos nossos cursos. Sim, digamos que ela está esquecida, mas não, ela está ali, mas está... Talvez mais que esquecida, teve algo que levou a esse esquecimento. Tá? Depois vamos tocar esse tema de novo. A gente fica curioso. Bom, eu acho que é importante que entendam, se vocês vão ver casas em uma tribo, em qualquer lugar do mundo, a casa ou é redonda ou é quadradinha, mas esses designs de templos e palácios, e o templo de, digamos, o mausoleu de Hatshepsut, por exemplo, é absolutamente extraterrestre. Não tem, vocês vêm e dizem, não, mas eu não estou neste planeta, isso é de outro mundo. Então, isso vai acontecer com qualquer. Não só eu estou dizendo, técnica de construção, não, outro design. Incrível. Sai de nossa realidade, nossa capacidade normal de criatividade. Então, digamos que nos anos 90, depois que eu continuei estudando, sabendo histórias e trabalhando dentro da minha área, decidi tentar fazer umas conexões com os mestres hierofantes da tradição, tá? E procurei, assim, igual que Tao Te, eu vou falar com Ahmed-Ira. Bom, tentar me comunicar, vamos ver. Tinha visto onde estava o mestre uns dias atrás, porque eu não posso ver algo de Ahmed-Ira. Tá, então, eu sabia, tá? Como todo iniciado sabe, que os hierofantes programaram seu K para ficar eternos como mestres astrais, tá? E pensei que talvez usando o chamado ao K, pudesse falar com algum deles, não precisava ser especificamente eles. Não tinha nada pessoal dele,
o que ajudaria muito, mas tinha referências, nomes, espaços, templo e época. Então me atrevi a procurar. Tinha muitas coisas que eu queria saber. Principalmente reafirmar o que eu achava a respeito do que acontecia quando eu veia coisas sobre o futuro das pessoas, ou situações de ver coisas à distância. Intelectualmente sabia que tudo isso estava unido, mas não entendia bem como isso seria possível. Então, muitas das práticas cabalistas e egípcias que fazia, eu as realizava porque eu tinha fé em meus mestres, mas não as entendia, tá? E esse é um elemento muito importante para poder passar adiante um conhecimento, é decir, queira ou não, o entendimento é importante. A fé é importante, claro que a fé no que o mestre nos ensina é importante. Mas eu não queria viver em cima de uma fé ignorante. Queria uma fé mais consciente, digamos assim. Então, sobre essa prática, eu fiz 3 tentativas. E na última, de noite, tive um sonho, tá? Que em realidade era uma experiência provocada pelas práticas que eu estava testando. Já contei isso no canal, mas nunca disse como cheguei a tal experiência. Contei como sonho, mas em realidade foi uma resposta a um chamado. E nessa experiência eu me senti andando por um caminho que conduzia a uma pirâmide truncada, assim. E eu fui subindo degrau por degrau até chegar ao topo, onde tinha 4 pilares que se transformaram em sacerdotes, que na realidade eram 4 néters. Na hora eu soube que eram representações de elementos também, e desses 4 néters. E no centro existia um altar, no qual sabia que eu tinha que deitar, tá? Como se fosse um sacrifício. Assim. Mas eu não tinha temor nenhum, fui lá e me deitei tranquilo. Tá? Acontece o que aconteça, vamos lá. Já que estou aqui, vamos fazer. Tá? Nesse instante, os néters ficaram quietinhos olhando, tá? Foram testemunha. E nesse instante eu vi a negociar uma enorme formiga, mas não é uma formiga, é uma enorme formiga. Imagina um bichão de uns 12, 14 metros, enorme, sobre mim. Mas o corpo era transparente. E nesse instante eu me senti como que estava sendo digerido, tá? Dissolvido. E todo o corpo dela, e eu dentro disso, se transformou em estrelas. Era um universo dentro de uma ordem perfeita. Tudo estava perfeito. Tudo estava em uma harmonia perfeita. As luzes, as distâncias, os movimentos do universo dentro desse corpo, e eu fazia parte disso. Nesse instante, eu sei que tive minha primeira comunhão com o todo, digamos assim. Minha consciência, meu corpo se desintegrava, tá? Para partilhar dessa criação. E claro, Deus, ou essa consciência universal, não se manifestou como um homem com barba, como é que é aquela figura que está lá em cima da nuvem, era outra figura, só que eu não tive temor nenhum ao respeito, nem tenho preconceito nenhum com forma, cor, dimensões. Nessa experiência, eu comecei a sentir e entender com mais clareza o porquê daquela experiência de Tao Te, do mestre Rambash, e as minhas experiências, porque a comunhão foi plena. Então não perde as dúvidas. E depois o conhecimento que eu precisava foi vindo de uma forma absolutamente espontânea. Cada coisa que eu estava fazendo, eu estava entendendo. Então não é que alguém te diz, tu sabes. E em realidade, muitas das coisas que eu estou falando vai acontecer com os que estão do outro lado da câmera. Vocês sabem, porque o que o mestre está falando parece que eu já sabia. Muitos me dizem, mas estou escutando o que eu já sabia. Então, está ali, está em todos nós. Não existe o real ou irreal. Não existem as dualidades. Não existe
morte nem vida, não existe perto ou longe. Isso me faz lembrar aquela frase egípcia, que até está no livro da Lumet, né? Que é: nasci e não nasci, vivi e não vivi, morri E não morri. e não morri. Isso mesmo. Tá? Com as práticas, então, que eu estava tentando, digamos, um método que tinha desenvolvido para expandir minha consciência, ampliando a energia do meu campo magnético do meu corpo, essas percepções se dão. Junto com isso, eu focalizava minha energia no olho da mente, tá? E projetava o campo de uma forma ascendente. Isso é importante, é uma imagem que mais ou menos preenche uma ideia, porque estamos falando de algo que tem que ser vivenciado. Por isso, quando alguém lê um livro, porque eu li o livro de tal autor e tal outro autor, não adianta livro nenhum, o problema é vivenciar isso, senão nunca vai entender dentro de si. Não é um entendimento racional intelectual, é uma vivência. Como todo o processo místico, são vivências e experiências que não têm como ser discutidas intelectualmente. A parapsicologia estuda os fenômenos, mas não quer dizer que os vivenciem. Isso é uma grande diferença. E como não existe dentro da mística uma fórmula de aplicar um método científico, o que eu posso dizer é que a experiência tem que ser vivenciada por cada um, ainda que seja absolutamente diferente uma da outra. Então, digamos que eu focalizava a energia no olho da mente e depois projetava isso num campo ascendente. Tá? Eu sabia... Mais ou menos como está na figura aí. Como está na figura. Eu sabia que dessa forma poderia tentar me unir ao campo da Terra. Isso é importante. Primeiro vocês se conectam e focalizam em um ponto, e depois se unem ao campo eletromagnético da Terra, porque aqui essa energia nossa é um campo eletromagnético. Tá? Vocês la compactam. Quando ela compactam, ela fica palpável. E depois a projetam. Quando a projetam, la unem com o campo magnético da Terra, que tem uma vibração e tem uma energia fácil de distinguir. Tá? E depois, o campo magnético da Terra, vocês o projetam ao Sol. Porque todos devem saber que os campos energéticos dos planetas e as luas do sistema solar se comunicam com o Sol e vice-versa. Existe uma conexão constante. Algo parecido como os fungos na floresta, tá? Que sabemos hoje que eles estão totalmente ligados e conectados na floresta. Todo se sabe na floresta através dos fungos. O sistema solar também libera cargas eletromagnéticas que chegam a toda a galáxia. E o Sol é o veículo dessa transmissão. Igual que as sinapses do cérebro. Então, uno entra nas sinapses dos planetas. E os planetas e o Sol entram em comunhão, em sinapses com a galáxia. Sacou? Então foi isso que Abemirá fez com o Ptahotep. Ele conectou Ptahotep com a energia do Sol e daí ele conseguiu viajar até o seu destino em outro mundo e entrar então em contato com outros mestres ou deuses. Essa é a função básica do obelisco, é decir, é como uma antena, na qual tu puedes, é como uma antena que tu transmites, uma antena de transmissão. Sim. Tá? Tu percebes tu energia, polarizas tu corpo, depois que tu polarizas, compactas essa energia, la projetas a um ponto e depois tu te unes com a energia da Terra. E aí tu las mandas para o Sol. Claro que a luz do Sol ajuda, tem várias coisas. Tudo isso é uma tecnologia mística fantástica. Tecnologia mística, tá? É uma ciência mística. Não podemos negar o sentido de uma ciência sagrada. Criada para quê?
para que homens que estavam preparados para esse tipo de percepção tivessem acesso a informações no universo. Então, agora se fala, digamos, o conhecimento akáshico, não? Ter acesso a informações, mas o que eu estou falando é mais claro. Tem a ver com o universo? Sim, tem a ver com a luz. É extremamente importante a luz. Bom, eu acho que eles tinham seus segredos e técnicas e tecnologias e suas ciências sagradas. Nós fizemos, em um sítio anterior que nós tínhamos, uma dupla pirâmide para compensar e aumentar nossos campos eletromagnéticos. Te lembra que a pirâmide era dupla? E para fazer viagens astrais mais distantes, tá? Tu te lembras? Quando saíste em plano astral lá no Egito, na forma espontânea, não te deixaram sair do planeta? Isso foi frustrante. Foi uma experiência muito incrível. Tive um desprendimento depois de voltar do Templo de Ísis, né? Foi o primeiro templo que a gente visitou. E nós estávamos no barco. E eu lembro que eu deitei e fiquei olhando para o Nilo. Claro, a paisagem, muito lindo. E de repente eu me vi direto no espaço. Tinha as estrelas, os planetas ao meu redor. Foi uma sensação assim de felicidade extrema, de liberdade, né? Queria muito dar umas voltinhas por lá. Mas aí eu vi umas luzes vermelhas, como se fossem uns raios laser. E vindo em minha direção e de repente voltei. Aí eu disse, não, eu quero ir de novo. E consegui voltar, fui de novo para o espaço, mas infelizmente vieram as luzes de novo e me trouxeram de volta para cá. Eu fiquei muito frustrada. Bom, o que eu posso dizer é que o nosso planeta está sempre sendo observado em diversos planos, em outras dimensões. E é observado em formas triangulares, em espaços de forma triangular. Então, todo o planeta está sendo controlado. Quando alguém sai e não está realmente preparado para sair, porque pode ser até perigoso, como te falei, tem um sino, tem uma série de coisas que tem que ser controladas, eles te mandam para baixo. Porque na realidade não dá muita vontade de voltar, né? Claro. A vontade, depois que tu te sentes livre, ficar... Claro, imagina, livre do corpo, da ansiedade, da fome, das necessidades humanas. Assim, não, para que eu vou voltar lá? Se aqui estou livre, solto, como um passarinho, entendeu? Então, tem que haver um certo controle para que, digamos, a mente em expansão não fuja. Tem um propósito de estar aqui. Tem uma razão. Não estava na hora ainda de... Mas isso muda também. Tá? No tempo. Bom, então, quando o discípulo deixa de estar dividido, tá? Confuso em partes, com essa coisa de vida, morte, dia e noite, perto e longe, real e irreal, desperto, dormido. Quando o discípulo se encontra, então, com a unicidade da mente e universo, nesse instante de união, podemos ampliar nosso campo. Porque enquanto a mente da pessoa acredita em branco e preto, esquerda e direita, entendeu? Enquanto ele continua nesse jogo de polaridades, ele não vai encontrar a luz. O fogo dentro de nós, que nos direciona diretamente ao Sol. Tem que haver uma unicidade. Nossos discípulos vão começar no próximo curso a estabelecer conexão com os néteres. E isso me deixa muito feliz. Porque, em realidade, isso é por isso eu quero mandar um abraço a todos aqueles que se têm comunicado para participar nos cursos, gente com a qual eu falei em Espanha, em Portugal, México, Egito, África, Guatemala, Peru,
várias cidades do Brasil, Uruguai. Então, eu fico muito feliz por falar com eles e ver que não somos os únicos, tá? Que temos muita gente que está procurando, que cansou de dar voltas por lojas e em grupos que estudam isto e sabem que lá dentro é briga, discussão, ciúme e os conhecimentos também ficam extremamente limitados. Então, todos aqueles que queiram participar vão sempre falar primeiro comigo. E lembre que são grupos pequenos com os quais vou manter um contato permanente com cada um deles em todo o seu treinamento. Tá? E então? A gente ainda tem algumas vagas, pessoal, mas não percam essa oportunidade e entrem em contato logo, tá? Porque, como o mestre falou, as vagas são limitadas para a gente poder realmente dar essa atenção individual, né, que vocês vão precisar para conseguir acessar. Sim, porque as experiências e práticas têm que ser analisadas, melhoradas, e isso só se pode fazer tendo contato comigo, que eu posso orientar. Não sei se vocês sabem, tá? Mas nos anos 80, durante a Guerra Fria, vemos um personagem, PhD, Russell Targ, que foi contratado pela CIA, tá? Para participar de um projeto chamado Stargate, que durou 25 anos, tá? Esse projeto, dentro da CIA. Hoje se sabe de tudo isso, sabem por quê? Porque os documentos secretos da CIA foram expostos. Sim. E todo o que se fazia, inclusive algumas mais importantes, foram realmente relatadas, estão disponíveis para as pessoas verem. Mas não só ficou 25 anos. A CIA gastou 128 milhões de reais. Nossa! Tá? Nessa pesquisa e estudo. Então, sabemos que assim, os cientistas, tá? Depois de fazer contato com vários guerreiros psíquicos que podem ser conhecidos, Robert Jahn, Harold Putnam, Robert Monroe, Ingo Shawn. Ingo Shawn também, que foi um personagem. Espionaram mentalmente com sucesso o Kremlin. Porque guerreiros, né? Guerreiros místicos. Eram considerados guerreiros psíquicos, sim, porque basicamente eles estavam sendo contratados para ver, digamos, os locais secretos do Kremlin. Tá? Como se eles fossem soldados. É isso aí. Então, basicamente começaram com esses estudos, falando dos locais, dos armamentos, de várias coisas ocultas. Claro que os russos também tinham equipe deles. Só nós temos prova clara, porque temos documentos que falam dos gastos e do tempo que foi investido. Imaginem, vocês investiriam 128 milhões de reais em algo que não funciona? 25 anos, tempo suficiente para quê? Para ver que funciona. Sim, se não funcionasse, ia fazer 1, 2 anos, 3 no máximo, e depois não fariam mais. Fíjense, por outro lado, em 1979, o americano Stephen Schwartz fez uma expedição em busca de tesouros no Antigo Egito, incluindo as ruínas da Biblioteca de Alexandria. Um dos membros da equipe era Hela Hamid. E Hela Hamid é uma das pessoas que tem essa expansão da mente maravilhosa. Existem muitos textos e imagens que falam sobre ela e as grandes experiências que ela realizou. Então, digamos assim, que está mais que provado. Tá, mas se já se comprovou que existe essa visão à distância, e sabendo que até a CIA já investiu nisso, por que se segue negando que a mente está ligada a algo maior? Será que não é por ignorância? Não, acho que não é por ignorância. Então é porque não querem que a gente saiba? Não pode ser por ignorância. Em realidade, tu não ficas mantendo 25 anos um projeto e gastas 25 milhões de dólares, digamos assim, em algo que tu não sabes se vai funcionar. Tá?
Então, não sabemos, porque não estudou mais essa situação, que o projeto desandou num momento. Tá? Esses guerreiros psíquicos, a maioria deles, começaram depois de um tempo a ter desprendimentos espontâneos. Claro, estavam fazendo um protocolo de estudos de ampliação da mente. Chegaram a grandes descobertas, que é uma das coisas que podemos falar também mais adelante, como esse mecanismo funciona. Então, temos ideia de como eles entenderam que funcionava. Não é a mesma ideia que eu tenho, mas eles tinham suas ideias, então seguiam um protocolo. E dentro desse protocolo, chegou um momento em que começaram a ter contato com quê? Com mentes extraterrestres. Tá? Isso sim é algo que ninguém queria que se soubesse. Isso sim, não vamos a deixar que esses contatos se deem. Então, complicado isso, né? é triste que nós vivimos em uma sociedade que é cerceada. A realidade, a verdade é absolutamente controlada e cerceada. Só que não se pode negar esses fatos, tá mais que comprovados. E ainda não, porque a psicologia não, indivíduo é indivíduo, entendeu? Nada te afeta, só tu que crias todos os teus problemas. As criações são tuas. Será que as criações são minhas ou será que é algo desse num momento? Será que é aquele processo? A musa. A musa inspiradora não tem 6 patinhas, talvez? Então, por que não olhar e acreditar um pouco mais que pode existir algo fora de nós, que nós estamos conectados com o universo todo? Tá? Não estou em direto, mas podemos entrar em direto. Essa ciência foi ensinada para a humanidade evoluir, não para alguns poucos ter esse conhecimento. Isso é o que eu quero mostrar a vocês e isso é o que nós estamos tentando mostrar en nossos cursos, nesses módulos 1 de conexão, primeiro com os netes, e el 2 de uma conexão externa com os netes, de treinamento místico. Agora, vamos continuar com este tema na próxima live ou vamos na procura de outros segredos? Bom, não sei, acho que o pessoal pode nos dizer, né? Vocês decidem. Vocês decidem. Deixem nos comentários as suas sugestões de temas, o que vocês querem saber mais aí do mestre. Se vocês gostaram da live, deixem um likezinho aí para nós, por favor. Deixem nos comentários, que também nos ajuda. Gostaríamos muito de ter vocês junto com a gente no treinamento místico. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o preenchimento de um formulário, que é através do qual nós vamos entrar em contato com vocês para agendar a entrevista com o mestre, né? E o curso vai iniciar agora em julho, falta pouquinho já, hein, pessoal? Não percam tempo. Vamos preparar. Nós estamos trabalhando duro aqui para dar um curso sensacional para vocês, viu? Vamos preparar também a nossa futura viagem para o Egito, levando todo mundo juntos lá nos templos. Isso vai ser muito legal. Pensa bem, vocês com todo esse conhecimento, chegar lá no Egito. Depois não vai querer voltar? Não, e fazer que nem eu fiz, dar uma voltinha aí pelo universo, né? Quem sabe? Bom, tu tentaste, né? Eu tentei. Bom, mas quem sabe dessa vez? Então, hoje foi um dia de poucas perguntas, de muita observação. O pessoal ficou aqui meio... Mas eu também fiquei, gente, concordo com vocês. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês de novo e nos vemos no próximo domingo e, quem sabe, antes aí para o pessoal que se inscrever para fazer as entrevistas. Essa semana tem poucas vagas já só, pessoal. Então, por isso, já se antenem aí e vamos preencher esse formulário logo. Tá bom? Beijão, boa semana. Abraço. Se cuidem, hein, pessoal, se protejam. Olha, a pandemia não terminou, usem máscara, lavem as mãos, distanciamento, cuidem das pessoas que vocês amam, por favor. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.